Olá, queridas e queridos, aqui do programa de eh, estudos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. A gente vai aqui agora começar mais uma das entrevistas da série Vida Literária. O convidado dessa nossa, terceira conversa é o Adenilson Albuquerque, que é professor de língua portuguesa e espanhola do Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama. E a gente vai falar muito sobre esse território, né? Um lugar que é ali no Paraná, perto da fronteira com Mato Grosso e com o Paraguai, né? Um lugar de muitos mundos, muitas línguas, né? O Adenilson, ele fez, né, doutorado em Letras, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a tese A Palavra Armada, Ficcionalizações da Grande Guerra. E é interessante porque a gente vai ver como o percurso de pesquisa do Adenilson tem essa relação essa questão, né, com a relação entre literatura e guerra, também entre literatura e história, né? A gente vai conversar muito sobre isso. E o Adenilson fez, durante o doutorado, né, um período de sanduíche, né, de pesquisa na Argentina, na Universidade de El Salvador, onde ele foi orientado pela Maria Rosa Lojo, uma importante escritora e crítica literária argentina. Então, a gente também vai conversar bastante sobre esse diálogo, né, do Adenilson, diálogo de fronteira, né? A gente vai ver em todos os sentidos, né? Literatura brasileira com a literatura hispano-americana, e de vários Brasis também, a gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre isso, né? Ele também fez um mestrado na mesma instituição, né? Narrativas Canudenses, Conflitos Além da Guerra, então, quando ele foi orientado pelo Gilmei Francisco Beck, que também orientou ele no doutorado. Então, eles têm um trabalho juntos, né? O Adenilson vai poder falar bastante sobre isso, tratando tanto dessa relação entre literatura e guerra, literatura e história, né? Nesses dois lugares que eles articulam, né? De um lado, essa fronteira hispano-americana brasileira, né? Paraguai, Argentina, de outro, Canudos, né? O Nordeste, o Sul do Brasil, né? E o Nordeste brasileiro. Então, você vê que tem aí eixos, né? Que vão conectar, né? As reflexões deles e que já trazem, né? Toda essa questão da vida literária, né? Porque já implica uma relação entre diferentes práticas, né? A prática de pesquisa e literatura, né? A prática em sala de aula, a relação com outros saberes, né? Em especial, né, a história, mas que a partir disso o Adenilson vai, né, multiplicar em outras práticas também, né? Da relação dele com cordel, que a gente vai ver, com a prática da literatura de cordel, com a música, né? Com a militância cultural no ateliê de escrita, enfim, a gente vai ver como, né, o Adenilson atravessa, né, faz atravessar todas essas práticas umas nas outras, né? E, né, se o percurso do Adenilson, né, o percurso acadêmico, né, dele, né, se destaca essa questão da literatura e da história, essa integração de diferentes mundos, a Guerra do Paraguai e a Guerra de Canudos, né, essas duas regiões tão diferentes do Brasil, né? Além da questão da ficção histórica desses territórios, né, o cordel, a literatura de cordel, a gente vai ver como que ela surge, né? Imagino que, né, talvez na esteira da pesquisa sobre a Guerra de Canudos, não sei, vamos conversar, né? Ele vai levar tudo isso para pensar a prática docente também, então ele tem pesquisas a respeito da prática docente, de como trabalhar literatura de cordel em sala de aula ou outros tipos de literatura, literatura espanhola, né? Como ensino, né, de espanhol como língua estrangeira, né? Enfim, acho que vai ser uma conversa muito, muito interessante e por isso, Adenilson, eu já agradeço, né, a sua presença, né? Conheci o Adenilson pelo envolvimento dele também no CAPS Arts, né, lá no Grajaú, né? Você se lembra na primeira entrevistada aqui da série, que foi a Maria Villani, né, a fundadora do CAPS Arts,
lá no Grajaú, e o Adenilson passou também a se envolver com o CAPS Artes durante a pandemia, porque vocês devem estar se perguntando como é que ele estava participando, né, de um centro cultural lá do Grajaú, né, na periferia de São Paulo, né, desde o Umuarama, né, nessa zona de fronteira, né, Paraná, Mato Grosso, Brasil, Paraguai, né, e né, algo também sobre o qual a gente pode conversar, né, como a pandemia, de um lado, acelerou essas conexões remotas, então as atividades do CAPS passaram a ser, né, realizadas em modo remoto, né, e aí isso permitiu, né, a conexão entre diferentes territórios também, né, diferentes territórios de fronteira, vamos chamar assim, né, já que o Grajaú, né, também está ali, né, uma relação com as represas, com a periferia de São Paulo, né, e nisso a gente vai ter, né, diferentes tipos de diálogo cultural, né, pegando tanto as tensões quanto as afinidades desses diferentes territórios. E aí, a partir dali, né, o Adenilson trouxe para, né, as atividades do CAPS Artes todo o trabalho que ele fazia com música, né, ele passou a ser o coordenador, né, um dos coordenadores, mediadores do ateliê de escrita, né, do CAPS Artes. Ele trabalha também nas atividades culturais de Umuarama, né, com os alunos dele, levando música, compondo música para letras de poemas. Então, ele tem uma parceria interessante já, né, por exemplo, dentre outros poetas, com a própria Villani, né? Musicou alguns poemas da Villani, né? Tem uma presença da música muito forte, né, na atuação cultural e literária e docente do Adenilson. Bom, mais um assunto para pensar, né, o quanto que isso vem, né, também do cordel, né, da pesquisa dele sobre cordel. A gente vai ver como que tudo isso se atravessa, né, na vida literária do senhor Adenilson Albuquerque. Muito obrigado, Adenilson, e vamos conversar. Oi, Fábio, tudo bom? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver assistindo a gente. Primeiro, agradecer demais pelo convite, né? Você sabe que do meu carinho e admiração que eu tenho por você e todo o pessoal do CAPS e essas rodas todas que, de alguma maneira, ajudaram a salvar um bocado de gente, né, durante a pandemia, né, aquela época que tinha muita live de tudo quanto é negócio, e a gente às vezes não se encontrava em algum lugar, e poder participar com vocês das rodas de conversa, né, do CAPS, né, geralmente nos sábados, né? Aquilo foi muito importante, e agora poder participar com vocês, e agora até mediar, né, a bateria de escrita com a professora Fátima Queiroz, e participar com todos vocês muito gratificante, e eu fico muito feliz de poder ter ampliado esse leque de amizades, né, digamos assim, e vocês são bastante especiais para as minhas experimentações, né, digamos assim, de leitor, de educador, de intelectual, né, essa palavra aí que a gente vai construindo. E você me falando aí tanta coisa, né, que eu até fui anotando um pouco aqui, falei, rapaz, ele foi puxando aqui, aí para tentar construir uma narrativa, um discurso a partir da sua condição. Então, agradecer demais, né? Já vi que teve a professora Vilani, teve um segundo episódio também, né? Eu, se não me engano, já estou terceiro ou quarto aqui, né? Convidado nessa sua atividade. Então, assim, te dar os parabéns, né, pela iniciativa, né, desse trabalho na PUC São Paulo, onde você é professor, e estou, além de feliz, né, à disposição aqui para a gente conversar. Muito bem, Adenilson. Eu acho que queria começar conversando, né, sobre tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado trouxeram uma relação entre a palavra literária e a guerra, né? A questão da literatura em situações de guerra, né? Você chegou também a publicar um livro, né, em, né, parceria com o seu orientador, né, sobre Canudos, né? Um livro chamado Conflitos Além da Guerra, entre o multiperspectivismo de Vargas Llosa e a mediação de Aleilton Fonseca, né? Enfim, queria entender um pouco, né,
o seu interesse, né? Porque o seu doutorado foi sobre a Guerra do Paraguai e o mestrado foi sobre Canudos, né? Então, o que te levou a pesquisar literatura em situações de guerra? Essa palavra armada, né? Esse conceito de palavra armada, ele veio no doutorado, com os estudos sobre a Guerra do Paraguai. Mas dá para aplicar também a Guerra de Canudos agora, ou seja, posteriormente, né, dá para retornar ao tema e aplicar também. Acabou sendo um conceito que dá para, eu acho que é bastante amplo nesse sentido. Mas, assim, voltando no interesse, é assim, você estava falando bastante da região de fronteira, do Paraná, desse lugar aqui interessante, e realmente e eu cada vez mais estou descobrindo inventar uma palavra, essa interessância, né, aqui assim, mas eu não via como muito interessante o Paraná, sabe, o interior do Paraná. E eu nasci aqui e vivo aqui, né, sou de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, e agora estou no noroeste, 80, 90 quilômetros de distância de onde eu nasci. Mas, assim, o que eu achava interessante era o Nordeste, por intermédio da minha mãe, especialmente depois um pouco da televisão, alguns programas que via, TV Cultura, TV Senado, TV Câmara. Teve uma época que a programação, eu não sei como é que está hoje, mas teve uma época que a programação dessas TVs era bastante interessante, nos documentários e tudo. Mas a minha mãe, né, nordestina, que veio para cá bastante criança, mas tinha uma memória muito forte. Então, eu tinha esse interesse, eu me achava mais nordestino do que paranaense. E aí, depois da graduação a gente descobriu que tinha a possibilidade de fazer, né, um mestrado e tudo. E eu já comecei com o professor Wagner de Souza, que não foi o meu orientador na graduação, mas foi depois numa especialização, mas acabou sendo um professor e até hoje ele é muito próximo, né? Inclusive meu padrinho, né? Assim, ele que começou a me dizer dessa relação história, ficção, essas coisas todas. Então, ele foi um grande incentivador, né? E aí, quando eu descobri que tinha essa possibilidade de estudar, uma possibilidade mesmo, né, com o professor Fleck na UniOeste, que ele estudava, e ele estuda ficção histórica, e nesse contexto latino-americano, falei, poxa vida, dá para estudar então esse assunto, a história, ficção, né? Mas eu falo, cara, mas eu quero estudar o Nordeste, né? Como que eu vou, né, ligar uma coisa com a outra? Eu fiquei ali pensando, até que eu descobri, o Vargas Llosa, que é um escritor peruano, né? E ele escreveu um romance importante sobre a Guerra de Canudos, né? A Guerra do Fim do Mundo. E aí eu falei, aí eu acho que eu tenho um bom motivo para estudar o Nordeste, estudar a América Latina, estudar ficção e história. Então foi por aí, não foi tanto o tema inicialmente, a Guerra de Canudos que me puxou. Foi primeiro essa relação história, ficção, América Latina e o desejo de estudar o Nordeste, e aí confluiu uma coisa com a outra. E depois, o que era, digamos assim, uma confluência de interesses acabou virando depois o meu objeto de estudo mesmo no mestrado e no doutorado também, que é a ficção histórica e essa relação da guerra. Então, foi nessa direção. Eu acabei juntando uma coisa com a outra e eu acho que deu certo. Muito interessante, Elenilson. Você falando, né? Você mencionou o Vargas Llosa. Assim, o livro também menciona, e a sua tese também vai mencionar o Aleilton Fonseca, né? Que eu percebi que é um escritor baiano, né? Que já aparece em comparação com o Vargas Llosa, né? Porque o nome do livro de vocês é Entre o Multiperspectivismo de Vargas Llosa e a Mediação em Aleilton Fonseca. E você não só passou a estudar a obra do Aleilton Fonseca, você passou também a ter parcerias de trabalho com ele, né? Enfim, queria que talvez você falasse também sobre o Aleilton, né? Um escritor atual, enfim, com um trabalho interessante e aberto também, né? Quer dizer, acolheu o seu trabalho. Como é que foi esse descobrimento da obra do Aleilton e depois essa parceria com ele? Bom, assim, uma das coisas mais assim, especiais desse mundo acadêmico, né? Quando a gente começa, a gente escuta muita conversa assim, né, é um mundo meio, né, estranho, cuidado com as suas teses, né, não sei o quê, parece que é um mundo de inimigos, assim, né, que você escuta falando, né?
às vezes, não sei se em todo lugar é assim, mas eu escutei algumas coisas desse, ou seja, como o mundo acadêmico você tem que defender as suas coisas, não pode, não abre muito, porque, ou seja, essas coisas. Mas para mim foi o contrário, né? Digamos, eu vejo como um grande espaço de abertura, um grande espaço de possibilidade de conhecimento de pessoas, né? Além dos temas com as pessoas, como é a gente conversando agora, né? A professora Vilani, o próprio orientador, o professor Fleck, e antes ali, onde tudo começou com o professor Wagner de Souza, você vai conhecendo, né? Depois, mais para frente, se a gente for falar da Guerra do Paraguai, o pessoal também na Argentina, no Paraguai. Mas o Aleilton Fonseca, assim, eu tenho um carinho enorme por ele e uma admiração como pessoa e como intelectual e como escritor, né? Tudo isso, né? O Aleilton, ele é o titular da cadeira 20 na Academia Baiana de Letras. E foi assim, eu comecei ou seja, tendo a Guerra de Canudos como tema para estudar, na ficção histórica, os romances históricos sobre a guerra, a gente começa a procurar tudo, né? Inclusive aqui na minha estante tem uma parte ali em cima ali que tem só romance histórico sobre Canudos, né? Tem um bocado de romance. E aí eu fui lendo, falei, e o que foi escrito assim mais recente? Até então, o que eu descobri de mais recente era o Pêndulo de Euclides, esse romance do Aleilton Fonseca. Tem já romances mais recentes, pelo menos dois que foram escritos depois, mas assim, foi depois da defesa da dissertação, então acabou não entrando, né? Mas daí entrei em contato, ou seja, essa coisa que eu te falei lá no começo, que eu comecei a falar desse mundo acadêmico, eu entrei em contato, eu sou muito assim, sabe? Mando e-mail, telefone, né? Um não eu já tenho, né? Mas assim, mas geralmente, assim, a maioria mesmo dessas pessoas, escritores, intelectuais, estudiosos, eles, assim, me atenderam muito bem, sabe? E conversam e tudo. E o Aleilton foi um desses, né? Entrei em contato com ele, falei que estava estudando romance, ele ficou contente. E depois acabei indo para a Bahia umas 3 vezes já, e essas 3 estive com ele. Fomos para Canudos juntos 2 vezes, ele tem essa coisa de viajar para lá. Então, assim, ele é um romancista, um poeta, um contista, professor na Universidade Estadual de Feira de Santana. E, assim, modéstia, não sei se modéstia à parte, ou sem querer fazer algum tipo de média, é o melhor romance histórico escrito sobre a Guerra de Canudos, de longe, na minha opinião, assim, e está na tese que é o livro dele, O Pêndulo de Euclides. Na dissertação, depois a banca lá, né, até falou, é uma dissertação, mas com cara de tese, né, não sei o quê, a gente fica até, né, porque eu acabei falando de momentos decisivos, né, roubando ali um pouco o conceito do Kant, né, mas só o conceito não, só a palavra mesmo, né, que em relação à Guerra de Canudos tem realmente 3 momentos decisivos em termos de ficção. O primeiro é Os Sertões, do Euclides da Cunha, vamos tomar ele como ficção. Claro que não é nem ficção, nem ensaio, ele é tudo, né? Os Sertões ali do Euclides da Cunha, mas seria esse primeiro contato mesmo, o primeiro contato com o tema, né? De uma forma mais séria, dentro dos livros que apareceram aqui no Brasil. Tanto é que foi um espanto, né, para o público leitor, de modo geral, se deparar com esse sertão a partir da escrita do Euclides da Cunha. Então, é um livro fundamental, né, esse primeiro impacto. 1981, né, já muito tempo depois, que o Sertões de 1902, aí aparece A Guerra do Fim do Mundo, e é um livro que a gente chama de múltiplas perspectivas, né? É um livro que tenta abarcar aquele conceito de polifonia que pega aí no Bakiniano, né? Tenta colocar a voz do sertanejo, do conselheiro, de alguma maneira, das pessoas que estão com ele, dos políticos. Tem um personagem que ele representa mais as ideias científicas e cientificistas da época. Então, é um romance que tenta apresentar múltiplas perspectivas em relação a essas vozes, mas eu acho que são, sabe, as vozes históricas, essas vozes que você começa a estudar em vários materiais, depois você monta o que seria. Eu estou aqui até diminuindo aqui o vagador, não é a intenção, mas eu vou usar a palavra, que seria o senso comum, né, dessas vozes todas, e elas aparecem ali, claro, uma pesquisa muito grande, ele pesquisou bastante, mas é como se fosse uma visão de fora sobre todas essas vozes, né? Nesse sentido que eu quero dizer.
E o Aleilton, ele já tem toda essa tradição de leitura, desde o Euclides da Cunha, passando por Vargas Llosa, passando por tantos outros, e aí a grande diferença que é o in loco, né, do Tá. viajar até o sertão no século XXI, né? Hoje, então ele consegue escrever ali, é um romance que se passa no século XXI, passa ali mais ou menos no ano de 2000 e alguma coisa, né? Assim já é século XXI, mas com esse diálogo passado é presente, e com a grande questão do romance, que é essa, o pêndulo de Euclides, porque o Euclides da Cunha, antes de ele escrever Os Sertões, ele ele escreveu dois artigos no jornal, e esses artigos ficaram conhecidos como A Nossa Vendéia, e é um artigo, né, pró-republicanos, né, totalmente Uhum. contrário aos sertanejos e aos conselheiristas, ali, de modo geral, e ele viaja ali como jornalista, né, eu esqueci a palavra, quando você vai para algum lugar que está acontecendo algum conflito, né, para escrever para o jornal, se a palavra, tem uma palavra, né, correspondente, né, é isso, Correspondente, é. isso, Uhum. ele foi para isso, né, para escrever, e ele ficou um tempo lá, né, fez muitas anotações, e depois ali, em 1902, né, 4 anos ali, mais ou menos depois do término da guerra, ele lança Os Sertões, e é muito diferente da visão que ele tinha nesses dois artigos anteriores. Ele continua com vários preconceitos, mas é muito diferente, né? Então, ou seja, por que ele mudou de ideia? Né? Por que ele tinha uma ideia antes e mudou depois? Essa resposta não tem, assim, explícita em algum lugar. Então, esse romance, ele tenta buscar essa Interessante. resposta. Por que que o Euclides mudou de ideia? E o romance trata disso, trazendo coisas, as técnicas do flashback, essas técnicas todas assim, é, do passado e do presente. Então, para quem quiser entrar nesse tema da Guerra de Canudos, por intermédio da ficção, na minha assim humilde opinião, né, não tem romance melhor do que o Pêndulo de Euclides do Aleilton Fonseca, que é tudo isso, é intelectual, é um grande escritor, é professor, é romancista e uma pessoa espetacular. Nossa, muito interessante. Gostei como você fez a comparação, né, entre os dois, entre a estrutura, né, de composição dos dois romances, né, um com essa multiplicidade de vozes mais organizadas por um olhar, né, de fora, digamos assim, um olhar externo, né, e o outro tentando acompanhar como uma, né, talvez como uma dessas vozes se transforma, né? Às vezes, talvez é mais interessante ver a multiplicidade dentro de uma voz, né? Quer dizer, como que uma voz se transforma, do que fazer uma composição externa, né? De uma espécie de panorama, né? Que muitas vezes também acaba escondendo uma visão que está organizando também esse panorama, né? Enfim, acho que muito para os estudos literários, muito interessante essa comparação que E você aí, colocou. só para terminar, então, porque você falou do título do livro, que depois acabei, a dissertação, a gente acabou dando uma melhorada, assim, uma corrigida, uma enxugada também, e acabei publicando com o meu orientador. E eu utilizei muito o conceito dele de romance histórico contemporâneo de mediação, né? É um conceito que ele é um estudioso de Legal. romances históricos, e essa ideia da mediação ela tem a ver mais com esses tipos de escritas de romance histórico, alguns mais tradicionais, mais alinhados com essa vertente oficial da história, digamos assim, e mais para a segunda metade para frente do século XX, romances que tentaram ser bastante desconstrucionistas, que tentaram também, né, pôr de Uhum. cabeça para baixo a história, e ele trabalha com uma vertente que é mais atual, né, digamos, sei lá, das últimas 30 décadas, mais ou menos, aí, que são 30 romances. anos. Não, desculpa, 30 anos, nos últimos 30 anos, 30 décadas, é bom pra caramba, né? Nos últimos 30 anos, que são romances, nas últimas 3 décadas, é isso que eu queria falar, que são romances que meio que pega das duas vertentes, é um pouco oficial, é um pouco desconstrucionista, mas tenta ser mais legíveis, né? Menos Entendo. difíceis, não é tão defensor da história oficial, não é tão extremamente desconstrucionistas, né?
Então, e essa mediação, e esse romance do Aleilton, ele, de alguma forma, ele está Entra nesse dentro bloco aí. dessa... É interessante, né? Pelo que você falou, o próprio percurso do Euclides da Cunha passa um pouco por essa, enfim, pelo menos, ao menos da maneira como a Leilton retrata, né? Quer dizer, um acerto de contas entre versões, entre, né, vetores mais institucionais da história e vetores mais, né, alternativos, né? Mas, de fato, é um campo bastante tenso, né? É, mas, assim, acho que eu te ouvindo é bem interessante, porque dá para perceber como digamos assim, esse circuito de diálogos que você estabelece, né, entre América Latina e Nordeste é muito complexo e, né, você falou um pouco da sua relação, né, com a mãe, enfim, de você se sentir mais nordestino, mais ligado ao Nordeste, mas isso te levou para Canudos e te levou, né, para o Vargas Llosa, né? Quer dizer, esse ciclo América Latina Nordeste, né, passa também, né, pela mediação agora de um escritor peruano também, né? Quer dizer, que vem, né, da América hispanohablante, mas mais ao norte, né? Então, assim, você percebe todo esse triângulo, né? Que eu acho importante. Eu até comentei, né, com você alguns tempo atrás sobre o livro do Luiz Augusto Fischer, né? Esse livro recente que ele lançou, né? Que eu confesso que ainda preciso, né, refletir mais sobre ele e tudo mais, mas é a ideia de duas formações, né, duas formações do Brasil, né, uma formação litorânea, né, estritamente litorânea, que vai pensar o Brasil das plantations, o Brasil um pouco como esse país virado para a Europa, né? Quer dizer, até hoje, né, a maior parte da população brasileira vive no litoral, né? E parece que muitas vezes esse distanciamento, né, que uma boa parte da cultura brasileira sente em relação ao restante da América Latina, decorre também um pouco disso, né? Quer dizer, você tem uma parte da formação brasileira, né, que se concentrou muito no litoral. Por quê? Porque o Brasil foi né, um projeto, né, de produção de produtos econômicos, né, para serem exportados, né? A gente era uma colônia que exportava produtos para fora, e essa coisa da plantation, né, orientada a produzir para as metrópoles, deixou marcas na história do Brasil, na formação cultural do Brasil, né? Então, é um pouco esse lado Caio Prado Júnior, né, que o Luiz Augusto Fischer traz do livro dele, que marcou uma forma de tentar entender o Brasil, né? Enfim, estou resumindo muito, né, o argumento do livro do Fischer, mas eu mesmo confesso que muitas vezes me sinto mais ligado, por exemplo, a esse Brasil, né? Por ter vivido em São Paulo, né, sempre muito próximo do litoral, né? Ele vai associar muito esse Brasil ao Brasil do Machado de Assis, né? Assim, e vai ligar muito a leitura do Machado de Assis à interpretação do Roberto Schwartz, né? Das ideias fora do lugar, tanto que o livro dele, né, vai dizer duas formações das ideias fora do lugar ao perspectivismo ameríndio. O que eu acho que foi um ponto interessante a ser pensado, né, pelo livro do Luiz Augusto Fischer, é que ele diz, olha, esse Brasil que muitas vezes, né, se apresentou como o Brasil, é apenas um Brasil. Existe um outro Brasil, né, que é esse Brasil que ele vai chamar que é o Brasil do sertão, né, que é o Brasil que é muito interessante. Ele vai falar que vai ligar os Pampas até o sertão, assim, nordestino, até, né, é um Brasil que não é o Brasil litorâneo, né? Que ele vai muito associar ao Guimarães Rosa, né? Enfim, tem uma certa polêmica, né, aí, enfim, no debate que o livro dele está levantando, porque ele vai associar esse outro Brasil ao perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro, sem levar em conta a floresta amazônica. Quer dizer, é um pouco contraditório você querer, né, colocar como, digamos, eixo de leitura privilegiado para esse Brasil sertanejo uma teoria antropológica que foi pensada, né, para compreender os povos ameríndios, né? E ele mesmo diz que a floresta amazônica não está, né,
não está, de certo modo, incluída aí, né? Mas, enfim, de todo modo, quando eu vejo o seu percurso, né, quer dizer, saindo do Paraná, indo para o, né, pro sertão do Nordeste, e eu vejo muito um pouco esse outro Brasil, né, que o Luiz Augusto Fischer está apontando, digamos assim, né? E aí, enfim, por conta de tudo isso também queria te ouvir um pouco, tanto sobre esse encontro, né, digamos assim, com esses territórios, né, o diálogo entre esses territórios, sobre o qual você já mencionou, mas também o quanto ele é impensável sem também reabrir o diálogo com, né, o mundo hispanohablante, né? Porque óbvio que esse Brasil do sertão tá muito conectado, está muito mais conectado do que o Brasil do litoral com o mundo, né, Paraguai, Argentina. Então, como é que foi o diálogo seu também, né, com a crítica literária em espanhol, né? Você fez estágio de pesquisa na Argentina, você escreveu artigos em espanhol, né, sobre a Guerra do Paraguai, enfim. Como que foi esse diálogo? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Já dizia o Rolando Boldrin, né? Um caso puxa o outro, né? E assim vai. Mas assim, são muitos livros importantes, inclusive esse que você cita do Luiz Augusto Fischer, né? Ele Uhum. a caminho. Comprei semana passada, ainda tá chegando por indicação sua, né? E eu acho que vai ser importante, é interessante ler também para a gente entender. Uhum. Mas, assim, dois livros, entre vários, mas dois são fundamentais, são livros de entrevista. Um é com o Vargas Llosa mesmo, o primeiro nome, se eu não me engano, é Ricardo, mas Ricardo Sete, né, com dois T's, algo assim. É uma entrevista com o Vargas Llosa. E um outro livro de um alemão, se eu não me engano, Gunther Lorenz, um negócio assim, é um livro que ele tem entrevista com Vargas Llosa, Guimarães Rosa e vários outros escritores. E esses livros, quando eu consegui fazer a leitura dessas entrevistas, o Vargas Llosa ele fala da importância dos sertões, para ele que é um livro fundamental. Ele fala que não tem como conhecer o que é a América Latina sem ler os sertões, porque ele diz o que ela não é. Cara, como assim ele diz o que ela não é? Né? Porque o que ela é o que a gente pensa pelo ponto de vista do litoral, né? É o que ela Aham. é, entre aspas, né? Digamos. Tá. E é esse livro que faz a gente entender o que ela não é. E o que ela não é o que ela é. Olha que loucura que eu estou fazendo aqui, mas é por quê? Porque era totalmente desconhecido. O que você tinha ali era um livro romântico ou, sei lá, o sertanejo, né? Uhum. Desses escritores românticos, não sei o quê. Mas um livro que se aprofundou no sertão brabo, né? Lá de dentro, que muita gente fala, cara, 3 séculos, sei lá, mas agora sim, né? 3 séculos, né? Tipo, desconhecidos, assim. O Brasil não fala ali da plantação de açúcar, depois do ciclo do Uhum. ouro, mas, né? E o São Francisco, né? Digamos, o São Francisco depois muito bem o Guimarães Rosa vai trazer para a gente, mas aqui metade do século XX, né? Até então eram mundos assim, e o sertão é um mundo, né? Já diz o Aham. Guimarães, né? Então, o Euclides da Cunha, ele tem essa coisa de apresentar, e para o Vargas Llosa, um peruano, um intelectual importante, meio de direita, não sei lá o que, ou seja, tem essas coisas aí que daí, né, aí já não é. Vamos falar aqui do texto, né, que é o nosso caso aqui. Mas, assim, não que ele seja, mas, sei lá, a gente tem a impressão que, sim, né, tem umas ideias meio assim. Uhum. Bom, então, assim, ele falou, cara, é muito importante conhecer, então, para entender a América Latina, mas como assim a América Latina por Canudos, né, pelo sertão da Bahia? Porque ele fala que ali está esse entendimento. E aí você pode entrar no tema do Paraguai, os próprios o povo andino, né? Inclusive os amazônicos, né? Que é interessante que você falou de não, depois do Davi Copenhague, né? Né? E o próprio David Castro, que faz ali a introdução do livro, aquela apresentação, não considerar, né? E usar o nome perspectivismo é no mínimo estranho, né? Mas, assim, aí eu comecei a perceber, oxe, então tá tudo junto, né? Tá tudo conectado. E uma das coisas, semana passada, agora eu estava lendo alguma coisa sobre o Uruguai, né, do Basílio da Gama, aquela questão das missões jesuíticas,
E tem uma informação que falava de alguns soldados, algumas pessoas que se reuniram, porque teve lá o Tratado de Madrid, né, em 1750, para expulsar a galera dali. E o pessoal do Rio Grande do Sul, daquela região, né, onde é o Rio Grande do Sul, que foi também tipo uma parte desse exército, entre aspas, né, português, foi para ali também. E uma coisa que eles acharam estranhas e meio que inclusive o pessoal que veio mais do litoral achou assim esquisito é que além da matança em relação aos indígenas, eles tinham aquela coisa fora a matança, a questão da possibilidade de aprisionar e levar para algum lugar. Mas eles não queriam aprisionar, eles queriam matar mesmo, degolar e pronto. Uhum. Essa coisa dessa matança de uma galera mais do sul, assim. Não Uhum. estou acusando ninguém de lá especificamente, né? Isso, eu estou dizendo que essa característica. E isso me chamava muita atenção ao estudar Canudos, a Guerra de Canudos, porque é, em relação ao completo desconhecimento, não só intelectual do Brasil litorâneo em relação ao sertão, havia um desconhecimento oficial, geográfico, Uhum. histórico, climático, de tudo, porque foram 4 expedições para conseguir, né, dizimar o arraial, aquele contexto canadense ali. Então, foram muitas tropas nacionais foram mobilizadas para chegar ali na região de Canudos. E alguns deles, especialmente do sul, né, tinha uma coisa que era da gravata vermelha, ou seja, o sertanejo estava rendido, né, entregue, era só levar como prisioneiro, colocava ali ajoelhado de alguma forma, né, cortava o pescoço e descia o sangue, que é essa expressão gravata vermelha, entendeu? É isso. E, pô, meu, esses caras têm esse negócio dessas guerras, essas coisas todas. E aí aquela questão platina, né, do próprio Uruguai e tudo. Então eu comecei a me interessar por isso, porque e aí em vários livros sobre a Guerra de Canudos, falava o soldado tal lutou na Guerra do Paraguai. Não sei quem aqui lutou na Guerra do Paraguai. Então eles já Uhum. vêm de uma experiência, né, digamos assim. Então a própria Guerra de Canudos é uma sequência, digamos, em termos das guerras brasileiras, digamos, é uma sequência logo ali depois da Guerra do Paraguai, que foi ali 1865, 1870, ali, né, 1890, né, 20 anos, né, 20 anos, 20 e poucos anos depois, a Guerra de Canudos. Então, muita gente lutou nas Nas duas, duas. né, nas duas. E aí eu comecei a ver qual que é a relação, né? Aí, outra coisa, depois próprio Canudos, como tem pouca coisa escrita, aí depois dos sertões aí começou a ter uns estudos mais aprofundados, mas sobre a Guerra do Paraguai, se você parar para dar uma analisada, muito se fala e pouco se sabe, né, sobre esse tema. E o que a gente tem no Brasil, por exemplo, hoje em dia tem um livro mais, digamos assim, é, mais distanciado, né, que chama, que o pessoal quer falar, que é um livro do Doratiotto, né, Francisco Doratiotto, um historiador. Eu não vou me lembrar aqui o título do livro. Ou seja, existem alguns estudos, mas a Guerra do Paraguai, até hoje, segue sendo um assunto de muita controvérsia. Então, ou seja, eu vi, tentando, estou esticando demais a resposta aqui, mas Imagina. é essa relação mesmo de uma guerra posterior, digamos, local, né, nacional, né, para entrar nesses termos aí de fronteira aí, mas ela é posterior a uma guerra bem Entendo. próxima, que é do Paraguai, que fala Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, mas no final das contas acabou sendo mais uma guerra Brasil-Paraguai mesmo, sabe? Porque ela foi uma guerra que também esticou por bastante tempo e acabou sendo um outro tipo de conflito. Também tem essa coisa que poderia ter terminado antes, poderia ter acabado de outras formas, mas pelo próprio também desconhecimento, né, das tropas brasileiras, argentinas e uruguaias em relação a esse sertão, né, digamos, paraguaio, do ponto de vista, né, nosso, né, do litoral brasileiro, digamos assim, do Brasil imperial. Então, tem muita, muita semelhança em relação a essa coisa de dizimar
e dizimar um inimigo desconhecido, e também não só o inimigo desconhecido do ponto de vista bélico, né, mas também do ponto de vista cultural, da história, da língua, simplesmente por algum motivo está incomodando, é uma pedra no sapato naquele momento e começa a batalha. E aí tem muitos encontros, né, e desencontros também entre, né, pessoas, personagens, línguas, e tudo isso na história acaba sendo depois muito registrado desse ponto de vista mais das datas, né, dos grandes nomes, né? Até hoje tem ruas chamadas Ruas Duque de Caxias, né, Rua General Osório, né? Mas assim, e aí o que que foi? Quem são essas pessoas, né? Quais eram as suas vivências, de onde que elas vinham, né? É, a, a, os episódios da guerra, assim como a Gravata Vermelha e tantas outras em Canudos, a Batalha de Acosta em Nil, né, que teve já praticamente terminada a Guerra do Paraguai, 20 mil soldados bem armados, né, do exército da Tríplice Aliança, mas basicamente brasileiros, né, contra crianças, cara, sabe? Um massacre de crianças. Tanto é que o 16 de agosto lá no Paraguai é o Dia da Criança, em homenagem, em homenagem, né, a essa data. Ou seja, são temas desconhecidos, digamos assim, de modo geral, do grande público, tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra do Paraguai, mas esses dois temas eles acabaram sendo bastante contemplados pela ficção histórica, sabe? Tem muita coisa escrita, e o trabalho que eu tentei fazer na Guerra de Canudos foi reunir um máximo de romances possíveis que eu tive acesso, e na Guerra do Paraguai também, sabe? A gente conhece pouco sobre os romances da Guerra do Paraguai, e eu procurei reunir os romances escritos por escritores brasileiros, paraguaios, argentinos e escritores uruguaios também. Então, deu um romance para danar, assim, e aí foi a partir da leitura desses textos que tentei desenvolver essa ideia de palavra armada. Uau, uau, muito, muito interessante, muito importante também, né? Assim, enfim, um estudo que mostra todas essas afinidades e terríveis afinidades, aliás, né, entre a Guerra de Canudos e a Guerra do Paraguai, né? Enfim, às vezes com as mesmas pessoas, né? Uma mesma geração, né? Do exército envolvida, em ambos os casos, uma espécie de tentativa do Brasil oficial, né? De calar, de matar, de dizimar, né? Tanto as populações sertanejas, no caso da Guerra, né, de Canudos, quanto as populações sertanejas, mas também, né, a gente lembrar dos povos, né, de fala guarani, né, enfim, os povos nativos, né, ali na fronteira Brasil-Paraguai. Enfim, são muitos mundos que vão sendo dizimados, né, por essa oficialidade, e a ficção histórica parece, enfim, tentar lidar com esses traumas para além, né, dessa oficialização, dessa declaração de vitória, né, dessa história dos vencedores, né, como dizia o Walter Benjamin, e você lembrou aqui né, ao apontar para esses nomes oficiais, né, Duque de Caxias, Osório. Enfim, acho muito interessante falar desse trabalho. Eu queria, talvez, na sequência da nossa conversa, tentar também compreender como, se foi a partir dela, se foi algo que você já trazia de antes, né, pela sua relação com né, o Nordeste, com a cultura nordestina, pelas relações familiares, né? Como é que você chegou na questão do cordel, né? Que passou a ser importante para a sua atuação, né? Você escreveu, né, lançou recentemente um livro chamado Vou Contar uma História, Questões de Literatura e Leitura da Forma Cordel. Enfim, me parece também que, em algum momento, essa questão da palavra armada, esse problema, né, desses sofrimentos, desses traumas também, que eu acho que é importante falar, né? Muitas vezes a violência, ela é tão forte, né? Ela é tão que ela nos faz esquecer do caráter produtivo da cultura, né? Do caráter propriamente, a cultura ela resiste, mas ela também celebra, né? Quer dizer, o cordel
ele é festa, ele é também denúncia, mas é também festa, ele é toda uma forma poética cultural que pode estar relacionado com essa ideia de palavra armada, mas também é uma palavra festiva, é uma palavra, né, que tem múltiplas, pode assumir múltiplas roupagens, né? E você, né, o Adenilson, ele é hoje um pesquisador, né, da forma cordel, com amplos diálogos com, né, autores de cordel no Brasil inteiro. Enfim, eu estava até né, vendo a sua fala numa das lives de lançamento do livro, né, em que você também tentou compreender as origens do cordel e você não ficava satisfeito com a explicação oficial, né? Quer dizer, das origens ibéricas do cordel. Então, de um certo modo, me parece que talvez investigar né, essa prática do cordel também te fez entender melhor o território, né, brasileiro, indígena, afrodiaspórico, que é, né, essa América Latina, enfim. Queria entender como é que foi, né, que você chegou no cordel e até onde esse cordel te levou. Tudo isso mesmo. Assim, a gente estuda, né? Faz lá graduação, faz o mestrado, doutorado, aí a gente acha que tá bom e não tá. E eu tinha esses incômodos, porque eu falo, cara, eu leio tanta coisa, a gente se interessa por tanta coisa, mas parece que eu não tenho um discurso, né? Eu não tenho nada. Para onde que isso aqui vai para tanto lugar e aí a gente sabe, mas ao mesmo tempo não sabe. Tá parecendo não é excesso de humildade que estou falando, não, e nem assim querer. É uma sensação, não sei se ocorreu isso com você em algum momento, não sei, assim, mas comigo bastante, sabe assim, sobre o que eu sei falar. Nada, assim, nada. Claro, eu estou exagerando, mas assim, sabe, quando você lê um livro, parece que os caras têm um negócio tudo pronto, do começo ao fim, né? Aquela coisa, vai, aquela narrativa, parece que está tudo fechado. A gente sabe que não é assim, né? Que não está fechado, mas a gente tem a sensação de que que os caras construíram uma coisa harmoniosa ali sobre um tema, alguma coisa assim. Acho muito legal isso, especialmente quando a gente lê um livro, né? Um livro teórico, o pessoal consegue desenvolver bem essas coisas. E eu até hoje eu tenho um pouco essa angústia, assim, que eu acho até legal, mas é de não ter nada fechado, sabe? Assim, nada sobre tema nenhum. É aquela coisa que o Guimarães Rosa fala e eu acho que cabe bem, é um lugar comum, mas eu não sei de nada, mas eu desconfio de muita coisa, sabe? É um pouco Uhum. isso. E aí, por isso que agora, como eu falei no começo lá para você, agora que eu estou me interessando mais por essa região de fronteira do Paraná, porque muita coisa estudada sobre a Guerra do Paraguai, sobre Canudos, sobre o Cordel, muita coisa está começando a fazer sentido agora, sabe? Eu estou começando a... Ou seja, Ligar os quem sabe... pontos da constelação. Tá, você começa, então é por aqui. Ou seja, o que para mim antes era mais chato e eu não entendia o Paraná, mas era chato porque eu não entendia nada, não sabia nada. E agora eu estou começando a estudar algumas coisas, né? Um deles é um romance do professor Cremasco, que se chama O Guairá, que é um livro que se passa no século XVII, que pega essa região do Paraná, né? Um pouco Argentina, Paraguai aqui. E aí, ou seja, tô por esse romance tentando entender melhor o que é o Paraná, estudar um pouco a história lá de trás e mais recente. Então, assim, é um pouco isso também o cordel. É essa coisa de ver essa relação com o Nordeste muito forte. Em algum momento eu fui visitar meu avô com minha mãe, né, no sítio. Meu avô tinha uns, uns folhetos de cordel, assim, inclusive da editora Luzeiro, né? E depois eu vim a conhecer um dos editores-chefe da Luzeiro, e inclusive é amigo que está nesse livro. Já vou falar um pouco dele também, do Varnesi Nascimento, né, que está nesse livro. Mas assim, e eu estava lá e meu avô tinha um pouco de problema de visão e tudo, e não, ou seja, não conseguia ler. E aí ele trouxe para mim e pediu para eu ler, porque ele viu que eu estava interessado pelos assuntos dele lá no Nordeste, sei o quê.
E eu comecei a ler, e ele com muita atenção, inclusive no momento lá, minha mãe estava fazendo um pouco de barulho na cozinha, ele ficou bravo, né, irritado, porque estava atrapalhando a leitura dele, né, não estava entendendo. Ó. Aí que eu falei, cara, isso aqui é importante, né, para ele, né, muito importante, porque ele pediu silêncio aqui, dando atenção, e ele tinha fama de ser bravo, né, de ser uma pessoa ranzinza, e de repente tá escutando um menino ali de, sei lá, 13, Uhum. né, 14 anos, lendo os cordéis. Então, ali já tinha um pouco essa relação, sabia que era do Nordeste, que vinha dessa tradição, e de repente, então, depois do doutorado, eu falei, cara, é um negócio que eu sempre gostei de tentar entender. Teve uma época que eu passei em Aracaju, também teve uma banca lá, João Firmino Cabral, se não me engano, né, o filho dele que toca a banca, é um poeta importante lá de Aracaju, e eu falei, cara, que negócio legal, interessante. Fui comprando, né, por 10, trazendo, né, tem a editora Queima Bucha, no Rio Grande do Norte, que vende umas caixinhas cheias de cordéis também bacana, ou seja, fui reunindo material, mas começou mesmo com uma gramática, né? Eu estava interessado em estudar gramática. Falei, será que existe gramática em cordel, né? Alguma coisa? Tinha, né? Do Janduí Dantas, um poeta lá da Paraíba. Entrei em contato com ele e ele, né? Assim, hoje em dia a gente consegue entrar em contato. E aí, hoje em dia também tem uma certa amizade com ele, muito orgulho, assim. E ele mandou a gramática, eu comprei, e junto com ela um monte de cordel, assim, na faixa, né? Mandou para mim, assim, ele tem muita, a produção de cordel do Janduí Dantas é bastante grande também. E aí fui, né, me interessar. E aí, há muito tempo eu já queria escrever um pouco sobre o cordel, mas eu não me sinto, como você fala assim, eu sou um estudioso do cordel. Eu não sou tão estudioso assim, tão especialista, né, diga lá. Ah, mas como é que o cara escreve um livro, se não é? Porque não é um livro de especialista, digamos assim, é um livro dessa coisa, de desconfiar, né? Eu queria escrever, tinha algumas anotações, mas eu não estava para tentar fechar a resposta, não estava tão satisfeito com essa ideia, especialmente que o cordel é português, o cordel é ibérico. Aquilo me incomodava. E mas cadê então os cordéis de Portugal, né? Cadê o cordel da Espanha? Cadê? Quando eu digo cordel, é aquele livretinho, né, que a gente conhece, Uhum. com aquelas rimas, né, com aquelas cestilhas e tudo assim. Cadê, né? Ah, não, mas é os pliegos sueltos, não sei o quê, ou é as folhas, não sei da onde. Ah, beleza, não. Se você tem a rima parecida, a métrica parecida, sei lá, eu posso escrever um texto em, em decassílabos, nem por isso eu vou escrever os luzidos, né? Nem por isso, Uhum. ou seja, não é bem que tem influência, ok, mas dizer que o cordel é ibérico, ele Uhum. isso, não, aí isso me incomodava, mas eu também não tinha resposta, né? Mas muita gente, até hoje, muita gente fala, os cordéis pendurados no varalzinho, e essas coisas nunca me convenceu, sabe? Assim, porque, cara, que varal? Que varal? Da onde, né? Essa coisa de. Não dá. Mas, né? Então, eu falei, beleza, então eu vou estudar. E aí, algumas coisas, vou escrever. E aí, eu queria escrever sobre pelo menos 4 autores. Acabei encontrando a Isabel Nascimento, uma grande poeta sergipana, Raimunda Frazão, também lá de Maranhão. Aí peguei o Janduí Dantas, da Paraíba, né, esse da gramática, e o Varney Nascimento, né, um poeta, editor e vendedor. Eu chamei ele de cordelista total, né, no livro, porque ele faz, né, tudo, digamos assim. Baiano, mas muito tempo em São Paulo. Ele mora ali. E nessas andanças de pesquisa, isso que legal, uma coisa vai levando a outra. Aí o próprio Varnici falou, cara, você precisa ler um livro do Aderaldo Luciano. Aí eu falei, então tá bom. Consegui o livro dele, é um doutor em literatura pela Federal do Rio de Janeiro, e ele, sim, não que ele tenha a verdade, ou sei lá, né? Mas assim, foi a partir do livro dele que eu falei, agora sim. E ele é um grande estudioso do cordel. Ele fala, o cordel não é ibérico, coisa nenhuma, não é nem português, nem espanhol. O Isso. cordel, ele é brasileiro, né? E ele tem data de nascimento e tem as pessoas que começaram. E aí, um dos grandes nomes é o Leandro Gomes de Barros, né? E essa escrita, essa coisa, claro, pela influência também da possibilidade da gráfica, né, de você imprimir ali, fazer os cordéis,
mas é a questão de uma narrativa em verso, né? Uma narrativa, é assim, em linhas muito gerais, né? É uma história contada em verso, e essa coisa em verso, ela geralmente em sextilhas, claro que tem décimas, tem também em septilhas, mas a forma básica é a sextilha, com essa história, essa narrativa contada em verso, impressa, né? Escrita é outra coisa fundamental. Cordel não é música escrita, não é embolada, repente, são coisas muito diferentes. O cordel, ele é um texto Aham. escrito. E aí, impresso, feito, aí os temas é como você falou, são variadíssimos, mas essencialmente uma narrativa em verso. E feita depois e vendida, né, pelo interior do Brasil. E aí ele fala que isso é a essência, uma narrativa em verso com essas formas em cestilha. Aí agora essa coisa de ser no folheto, de ser em livro, de ser na internet, isso não faz diferença a forma, sabe? Mas, então, pô, ele é um teórico, eu utilizei alguns, mas ele é o teórico básico, assim, da fundamentação desse livro. E aí os capítulos depois são análises desses 4 autores, com uma parte final em que o próprio Jean Louis Dantas, professor Otávio Sacaia, professora Frazão, professora da Paraíba, escreveram algumas experiências também no capítulo final sobre a relação didática e na escola, ou de vida com o cordel, e acabou sendo um livro assim, ele é um pouco teórico, mas ele é mais uma apresentação mesmo, uma possibilidade de leitura de autores cordelistas a partir, especialmente, da fundamentação teórica do professor Aderaldo Luciano. Essa é a caminho. Assim. Muito, muito interessante. É sempre um desafio, né? Tentar investigar a gênese de uma forma literária, né? Um gênero, porque tudo que é da ordem, né? Da ficção, ela tem uma natureza quase que essencialmente fugaz, né? Assim, ela não está exatamente nas materialidades, né? Então você falou, é o fato dele estar preso nas cordas, dele estar preso ali. Não é exatamente isso, mas também ele não escapa de alguns elementos materiais. Então sempre é algo muito complexo, né? Tentar compreender o que é uma forma literária, o que é um gênero literário, né? Como ele nasce, como que ele se constitui, né? Porque ele realmente tem essa relação bem complexa com a história. Achei bem interessante o que você mencionou, e principalmente esse final, acho que eu queria também puxar um pouco por aí, né? Porque o nome do livro é Questões de Literatura e Leitura da Forma Cordel. E aí você mencionou no final um capítulo sobre o cordel em sala de aula, né? Você também pesquisa a prática docente, né? Você tem artigos, até mesmo artigos em espanhol, né? Sobre a prática docente do espanhol como língua estrangeira, né? Trabalhando textos literários. Você também fala, né? Do cordel como, né, ensino literário em sala de aula. Eu vi que também você teve um trabalho, né, talvez você até pudesse falar um pouco sobre ele, ligando astronomia com cordel, enfim. Quer dizer, o cordel ele também aparece, me parece, né, que o cordel também surgiu no seu percurso tentando articular tanto a relação com a literatura, com, né, pensar essa gênese de uma forma literária, mas também isso acabou se conectando com as suas inquietações como professor, né? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre como essas conexões apareceram e se desenvolveram. Bom, isso é assim, tá lá no meu começo da construção de uma narrativa que ainda está em processo, né? Assim, só para, como você fala da construção do gênero, o professor Aderaldo Luciano, ele considera o cordel o gênero genuinamente brasileiro. E assim, não dizendo que ele tem todas as respostas sobre o cordel, mas como ele é um estudioso profundo, ele chegou nisso que eu vou tentar responder agora sobre a sala de aula de cordel e a literatura. Ele chegou numa narrativa, sabe, numa coisa completa em relação ao cordel.
Então, é isso que eu acho interessante. Se está certo, está errado, estamos aí para debater, né? Mas ele conseguiu, imagino eu. E é isso, assim, tanto a literatura quanto o cordel, e a astronomia também. A astronomia é um professor de física que tem aqui no Instituto Federal em Moarama, o professor Otávio Sakai, e ele é bastante aberto para discutir várias coisas. É um professor, digamos, de uma ciência dura, né, que chama extremamente matemático, né, japonês, né, imagina assim, essas coisas, aquele senso comum que a gente tem de japonês com as matemáticas, com a física, né, mas ao mesmo tempo aberto para o diálogo e tudo. Em 2016, a gente começou um projeto de extensão, levando para a escola os temas de astronomia intermediados pelo cordel. Existem alguns cordéis sobre esse tema, mas geralmente são textos assim que não prezam tanto pelo rigor científico, né, digamos, das informações. Então, a gente queria levar ali informações em relação a temas de astronomia que fossem de uma maneira científica, ou seja, textos, informações basadas ali, né, em estudos, mas que fosse por intermédio de versos relacionados, digamos assim, ou inspirados na escrita cordelística. Porque não chega a ser um cordel, digamos, tradicional, né, em relação à extensão. Às vezes é um poema com algumas cestilhas, 4, 5, 10 cestilhas. Geralmente o cordel tradicional ele tem uma extensão maior, mas é inspirado nele. E também o cordel, ele não é cantoria, ele é poema escrito. Mas uma vez ele escrito, a gente pode cantar, né? A gente pode transformar em música, nada contra. A crítica que se tem assim é isso, é de pensar que o cordel ele é uma extensão da cantoria. Pois não, são coisas diferentes, mas uma vez, né, estabelecidos, dá para juntar, né? Não tem problema assim. Especialmente pegar o texto escrito e cantar. Então, a ideia era isso, levar nas escolas, com escolas assim de sexto, sétimo, oitavo ano, né, ensino fundamental, esses temas. Mas aí eu saí para o doutorado, ele também foi coordenar um projeto de mestrado em sustentabilidade que tem aqui no IFPR, e aí a gente acabou ficando um pouco distante, agora a gente está retornando, né, de novo, e vai começar, o nosso projeto foi aprovado aqui pelo edital de extensão, a gente vai trabalhar com cordel e astronomia de novo, mas dessa vez com um público de deficientes visuais, né? A gente vai relacionar astronomia, cordel, né, com esse público. Vamos começar logo, logo aí. Então, essa é a relação de experimentar, sabe? De juntar e experimentar, que de alguma maneira, eu tentar aqui amarrar a parte da literatura, é isso, de não estar satisfeito com o modo de ensinar essas coisas. Eu nem sei se ensina literatura, sabe? Assim, são questões, né? E aí, quando a gente fala, e será que a gente tem resposta? Sei lá, às vezes, se alguém que já tem mais hábito de leitura, uma pessoa mais adulta, né? Sei lá, com mais experiências, ou não sei lá o quê, às vezes você dá lá um livro, leia o livro aí, né? Eu leio o livro aqui, a gente vai discutir, depois a gente vai escrever algumas coisas, pode ser. Mas e na sala de aula, né? No ensino fundamental, no ensino médio? Você pega um livro ali, ainda hoje, eu não sei se, né? Eu não sou, assim, confesso, muito leitor de livro didático, né? Assim, mas assim, aquela coisa de o tempo, né? O espaço, né? O personagem redondo, o personagem, né? Por isso, o clímax, até eu já tenho dificuldade para entender o que é o, o clímax da história, mas assim, dizer o quê? Não estou dizendo que isso não seja importante, são temas importantes, são temas teóricos, são temas que muita gente estuda essas coisas todas, mas será que é por aí que se deve apresentar a literatura no ensino fundamental e no ensino médio, né? Ou até a própria discussão da língua? Será que a gente vai aprender uma língua estrangeira aprendendo o que é objeto indireto, né? Assim, que são temas importantes. Estou dizendo que não são, mas começar por aí, sabe? Partir da... Você está entendendo, né? Que eu estou querendo chegar. E isso, quando eu li a entrevista do Luiz Augusto Fischer, que você mandou, ele discutindo sobre o pré-modernismo, né? Como uma coisa meio que criada pelos modernistas. O que é o pré? O pré não é nada. O pré é um negócio que para se chegar na gente. E o que importa é da gente
Cara, porque isso, assim como o cordel, uma coisa que sempre também me deixou meio intrigado, cara, por que não se dá tanta importância para o Lima Barreto, para o Euclides da Cunha, para o Augusto dos Anjos, o próprio Monteiro Lobato, né, com todas as suas polêmicas aí, né, envolvendo as suas ideologias, as suas perspectivas em racistas, né, que muita gente considera, que está nos seus textos, né? Então, tem um pessoal interessante, o próprio o Ateneu, né? Tem um livro chamado Ateneu. Quando que a gente vai estudar o Ateneu? Ah, não é nem isso nem aquilo, ele é uma outra coisa, mas e como ele é, digamos assim, inclassificável, digamos, nessas escolas, acaba dando uma importância menor. Então, assim, aí eu pensando, então eu só vou conseguir ler direito esses livros se eu conseguir classificar. Se eu disser que eles são românticos, ou realistas, ou Aham. naturalistas, ou modernos. Esses aí até que tá com a sala arrumadinha, né? Mas os pré-modernos, eles são tudo bagunçados, eles não são nada, digamos assim, nessa, eles são pré. Sim, Eles são sim. alguma coisa que ainda não chegou a... mas esses caras, esses são livros importantes. Então, esse tipo de discussão que o Luiz Augusto Fischer traz nesse livro, né, que você falou lá atrás, sobre o pré-modernismo, é uma coisa que também tem para mim em relação ao cordel, em relação ao ensino de língua, em relação ao ensino de literatura. Não é dizer que o que foi feito até agora, ou o modo de se ensinar, esteja certo ou esteja errado, mas é um incômodo, sabe, de achar que dá para ser por outros meios. E esses outros meios é muito o fazer, né? O investigar, o tentar, o experimentar e o dialogar com os estudantes, perguntar, e aí como é que está, se tá satisfeito, não está? Será que, né? Será que é o caso? Muita gente fala, poxa, lê José de Alencar no primeiro ano do ensino médio, não sei, digamos, um exemplo, né? Lê um livro grande, lá de 400 páginas, para o adolescente ali. Será que é o certo ou é o errado? Ou deve-se partir de fragmentos, partir de um início? Por exemplo, a primeira página do Guarani é uma página muito descritiva, né? Assim, né? Uhum. Se você for comparar com o Graciliano Ramos, né, parece que são pessoas de mundos diferentes, né? Sim. Aí, às vezes, leva uma página, a primeira página, por exemplo, né? Fala, olha só, essa primeira página aqui, se fosse o Graciliano Ramos, ele escreveria em uma frase. Se deixar, ele escreveria em uma palavra, ou deixaria a página em branco, né? De uma forma o pessoal brinca, porque ele ia enxugando, né? Demais. É um caminho, mas qual que é o certo? É pedir para ler o livro inteiro ou é para discutir uma página, discutir um fragmento? Sinceramente, eu não sei. Sabe? Assim, então a gente. Mas eu não sei, mas me interessa discutir essas Pensar, coisas. né? Então, tanto o cordel como a literatura, a língua, o meu interesse didático, ele passa muito por isso. Ou seja, olha só, interesse didático, né? Tentar encontrar uma didática por uma coisa que é fluida, né? Assim, é difícil de você amarrar e geralmente as propostas de ensino de literatura e de língua também, elas são muito amarradas em algumas coisas que nem sempre funciona, né, para todo mundo. Então, assim, digamos, concluindo, né, não estou dizendo que vamos acabar com tudo que foi feito, que presta daqui, mas assim, há muito que se pensar, eu acho, ainda sobre o ensino de literatura e de língua, né, sabe? Especialmente nessa parte que a gente chama aí de ensino médio, sabe? Ensino fundamental. Não, realmente é uma sondagem muito complexa, mas é uma sondagem, né? Quer dizer, não adianta você vir com receitas prontas, com caixinhas já previamente estipuladas, muito embora também não seja o caso de você chegar totalmente desarmado, né? Quer dizer, você tem que vir com algumas ferramentas, né? Acho que um repertório mas aí sondando, né? E sondando e a literatura, a cultura tocando muito, né, na questão da singularidade, das subjetividades, obviamente que vai ter uma variação, né, como você falou, né, algo fluido, né, uma fluidez muito grande, né? Daí realmente essa complexidade, né, dessa sondagem. Agora, um ponto que eu acho interessante é que o cordel muito se conversa, né? Acho que esse é um tema importante quando se pensa literatura e sala de aula.
que é esse conflito entre, de um lado, os clássicos da literatura, e de outro, né, uma literatura que parece dialogar tanto pelo repertório quanto pela forma, parece estar mais próximo, né, da vivência cultural dos alunos, e aí, né, por isso a gente pensa no jovem, mas a gente também pensa muitas vezes no jovem de periferia, no jovem que está na escola, né, enfim, nas diferentes realidades da escola no Brasil, né? E aí, enfim, muitas vezes, quando, por exemplo, a gente está pensando na escola periférica, aparece o rap ou o slam hoje, né? Sobretudo nos últimos anos, como a figura desse conflito, né? A literatura chamada, né, literatura periférica, que também é um rótulo que, como todo rótulo, muitas vezes também não dá conta da literatura que também é produzida nesse território, que é muito complexa, muito rica para ser qualificada por esse rótulo. Mas aparece, de todo modo, esse conflito, né? E quando a gente pensa na literatura de cordel, um aspecto interessante que eu gostaria de te ouvir a respeito disso, porque acho que ela tem algumas afinidades com essa literatura periférica, né? Sempre colocando as aspas aqui, o slam, né? A literatura muito próxima, né? Escrita em uma proximidade muito grande com o hip hop, com o rap, porque, enfim, ambas. E aí tem muito assim essa tensão que você mencionou agora a respeito da forma da escrita, né? Quer dizer, um ponto interessante da sua fala sobre o cordel é lembrar, olha, ele é escrito. Ele tem uma relação com a oralidade, me parece, né? Tanto que você tem que estudar outra gramática, você tem que estudar uma outra. Quer dizer, existe uma codificação da escrita do cordel que não é a mesma, né, da forma escrita da, né, língua portuguesa, da norma culta, né, como se diz, né? Outro termo com o qual a gente tem que usar, no qual a gente tem que colocar as aspas aqui, né? Porque é muito complicado. Mas, enfim, eu acho que eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Só lembrando, né, para quem quiser conhecer, enfim, a conversa anterior, eu até mencionei, tanto para você quanto para o Daniel Gleidson Ribeiro, que teve na última conversa aqui, que também é professor, né, de literatura do Instituto Federal do Piauí e trabalha também cordel em sala de aula, né? Então, assim, tem algo aí a ser pensado, né, nesse encontro entre os traumas do Brasil litorâneo, os traumas do Brasil sertanejo, talvez afinidades de fundo, ou não sei, entre a literatura de cordel e o slam, literatura periférica, e essa negociação que sempre passa por uma sondagem entre os diferentes lugares da cultura, né, em cada território, né? Porque também, como você mencionou, não se trata de fazer uma tábula rasa em relação a tudo que foi pensado antes. Também não, acho que também não, né, não dá para fazer uma tábula rasa em relação à presença dos clássicos, dos ditos clássicos, né, dos ditos. Interessante abrir um diálogo, né? E que seja um diálogo o mais, digamos assim, livre possível dessas hierarquias, que são hierarquias políticas, hierarquias sociais, que têm a ver com uma história de dominação, né? Quer dizer, como que a gente consegue criar um diálogo cultural, poético, literário, pedagógico, né, que seja produtivo e que resista à reiteração, né, dessas estruturas de dominação e tudo mais. Enfim, acabei fazendo um comentário, mas porque eu quis, de um certo modo, acho que também ligar essa questão do cordel com tudo que você já tinha dito antes, não sei. E aí tem muita coisa bacana, assim, eu não sei se eu vou conseguir entrar em todas as coisas que eu pensei aqui, enquanto você foi falando, assim, né, que a gente começa a amarrar as ideias. Mas, assim,
O cordel, essa coisa escrita mesmo, e aí eu lá no livro, em algum momento eu relaciono com a ideia do marinheiro viajante, do Walter Benjamin, lá no narrador, né? Que é do camponês sedentário e o marinheiro viajante, né? Claro que aí, mas o marinheiro seria a pessoa que vem do litoral para o sertão, porque há quem diga que muita gente foi alfabetizada pelo cordel ou aprendeu, né, várias histórias escutando a leitura de cordel ou seja, foi a porta, né, para muita gente, para o mundo, digamos assim, da língua escrita e das histórias também que aconteciam. E por essa relação, talvez, né, muito forte com o Nordeste, de ser uma região cujos índices educacionais, né, são mais precários historicamente, hoje em dia bem menos, né, mas assim, mas já teve Uhum. essa relação. Há um pouco essa coisa de talvez uma gramática própria, de escrever errado, né, entre aspas, mas sabia que é um pouco um mito isso, sabe? Assim, o cordel ele é escrito no português padrão, sabe? Assim, de modo geral, claro, obedecendo às rimas. Às vezes ali a palavra não dá certo tamanho, faz aqueles cortes que, né? Estamos em pleno mar, o Castro Alves também cortou, né? Então, ou seja, Uhum. é uma técnica de escrita. Os cordéis do Jean Louis Dantas, por exemplo, que ele não é professor oficial de português, mas ele manja muito, já trabalhou em cursinhos e tudo, então é um português, né, afinadíssimo, assim, digamos, com ele, com o Jean Louis Dantas. E o Vardeci também, ou seja, a Isabel Nascimento, todos os cordelistas que eu andei estudando têm um português padrão, digamos, dentro dessas características do cordel de rima, especialmente aí, as rimas, a métrica, né? Isso é muito Uhum. importante. E aí, outra coisa importante neles também, por exemplo, o Varnesi, trazendo temas como homossexualidade. A Isabel Nascimento, temas sobre machismo, né, bastante forte. Coisas que muitos cordelistas, por viver nesse sistema aí mais patriarcal, né, patriarcalizado, se eu posso falar assim, e a região Nordeste, então existe muito se você pegar os cordéis mais antigos, né, e aí até hoje, assim, ainda uma vertente, essa questão machista, homofóbica, sabe, nos textos. Mas aí já é mais uma postura social mesmo, cultural. E esses autores que eu estudei, eles já vêm além, né, para além disso. E aí a importância e essa relação, talvez com o Islã e o rap, o que eu vejo assim de primeira, mas também não sei se é por aí, mas é o que eu vejo de primeira, é essa relação do aspecto formador, sabe? Formador pela palavra, pelo som, né? O cordel é muito Uhum. importante, claro. O cordel ele é um texto escrito, mas ele é ótimo para se ler em voz alta, né? Como toda poesia. E por essas questões sociais que eu comentei há pouco, da ideia do marinheiro viajante, numa época que o analfabetismo era muito mais gritante, então se reunia pessoas para ouvir alguém lendo o cordel. Então imagina ali, uma galera ali sentada escutando as histórias até o final. E essa coisa do som, né, da rima, a rima ali você pega 6 versos nos versos pares. Então, essa coisa de muita gente ouvir, e o cordel, ele faz parte do imaginário de muita gente, né? E no Nordeste, então, é uma coisa impressionante, especialmente mais nas regiões interioranas. Mas hoje em dia não só. Então ele acaba tendo esse aspecto formador de trazer, agora coloca aspas aí, né, trazer a verdade, né? A verdade sobre, hoje em dia está muito comum você ver na televisão, qual que é a sua verdade, né? A minha verdade. Assim, então, mas tem isso, sabe? Porque é a verdade da informação. Assim como o rap, digamos, nos anos, sei lá, nos anos 90, 80, mais 90, especialmente no começo de 2000, a verdade da contestação, né, do sistema. O sistema é uma palavra muito forte e atuante, então acho que até hoje, né, a palavra, né, a luta contra o sistema. Ou seja, então, e essa relação das pessoas ali em grupo, em volta, sabe, se reunindo, ouvindo aquele som do rap e depois do Islã,
e o slam ainda tem mais essa coisa menos com a música e mais com a palavra, mesmo com a palavra escrita e falada. Então eu vejo assim que os dois, o cordel hoje, agora tu posso estar cometendo uma heresia aí, talvez menos, sabe, Uhum. do que já foi essa importância formadora no sentido de grupos, sabe, de grupos em torno de uma leitura. O cordel talvez elitizou um pouco, né? Elitizou, né? Eu fico mais na questão da leitura, mais, né? Cada um lê o seu. E aí, claro, também o vendedor de cordel ainda tem essa coisa de ler um pedaço para vender. Mas eu acho, eu presumo, aí tem que conversar com os especialistas, que já virou uma coisa mais do leitor, né? O cordel é Uhum. uma atividade de leitores. E o Islã, que é uma coisa que eu conheço muito pouco, né? Mas eu imagino, né? Tanto o Islã quanto os shows de rap, eu acho que eles têm essa função hoje de reunir e de trazer essa verdade, entre aspas, né? Essa informação sobre alguma coisa, que o cordel já teve com uma força maior em tempos idos, né? Então, eu acho essa questão do agrupamento e de trazer pela palavra, e aí o som, porque é envolvente, né? E isso é muito importante Uhum. que haja um som envolvente, mas de trazer uma mensagem, né? Uma mensagem que seja uma informação, uma notícia, ou que seja uma contestação, mas de alguma maneira, se pensar em termos de agrupamento, eu acho que tem uma relação. Mas é coisa para investigar e para se chegar, né, em algum resultado, mas eu acho que sim, Não, tem, especialmente pensando no coletivo, né? não, realmente é. E realmente passa, né, por muitas questões complexas, né? Você lembrou, né, essa relação com português escrito, por exemplo, para mim, o que você tá falando já complexifica ainda mais, né, o que que é o cordel. Você tinha mencionado, né, em algum momento que havia uma gramática, você até mencionou um estudioso que falou da gramática, foi tentar estudar a gramática. Que os seus conhecimentos, né, eles, como é que fala, eles vão lá na Hum. frente, né, que eu falei bem no senso da gramática normativa mesmo, é uma gramática do português, sabe, explicando o que que é adjetivo, o que que é substantivo, só que utilizando versos de cordel para explicar. Ah, entendi. Eu acho Entendi. que você entendeu que era uma a gramática do próprio Exatamente, cordel. no sentido do Mário de Andrade, né? Que ele vai tentar pensar uma gramatiquinha da fala brasileira, né? Quer dizer, Uhum. quais são as regras gramaticais próprias, né? Quando, na verdade, isso muda muito, né? De fato, e também mostra um pouco esse caráter quase que no cordel cabe tudo, né? Quer dizer, ele fez um cordel explicando a gramática normativa brasileira. É isso, né? É bom que isso elucida que foi dito antes. Exato. Agora, se você for pensar numa gramática nesse sentido do Mário de Andrade, ou nesse sentido, não, aí é mais questão da forma mesmo, né? De se Uhum. adequar à forma, que é especialmente escrever em cestilhas e obedecer às rimas, em linhas gerais, rimas de 7 sílabas. Então, se um cordelista escrever lá uma rima é, que não seja bem certinha, bem adequada, o som ali. E existem vários cordéis assim, né? Não me vem aqui uma palavra agora aqui, mas, ou seja, uma palavra que parece, mas não rima perfeito. Isso já é Tá. considerado um mau poeta. Ou às vezes você pega ali um verso de 7 sílabas, 7 sílabas no sentido da leitura, né? Da parte do Sim, som, sim. do ritmo. E às vezes tem 7, uma já passa 8, 9. Então, o que eles. Não é um cordelista assim, bom, Existe uma né? cobrança rigorosa dessas. O rigor formal do cordel, ele é Aham. cobrado. Então, assim, muita gente acha que é cordelista, não sei o quê, e aí escreve lá, passa da métrica, não rima direito, e se for, por exemplo, como se fosse para um slam, chega lá e faz um poema lá de uma forma que não está de acordo, não dá, não faz Entendi. parte. Ou, sei lá, chegar num show de rap e querer Vai gerar um burburinho. vai gerar. Existe uma forma, a forma cordel, né? E aí Aham. isso é E, bom, importante saber. o verso de 7 sílabas, né? Você mencionou também, bom, de um lado esse caráter escrito, mas também essa coisa dele ter que fazer sentido, né, para uma leitura em voz alta. E o verso de 7 sílabas, né, a redondilha maior, tem uma ligação
com um ritmo popular da fala brasileira. É um verso cujo ritmo ele é muito encadeante, ele estimula, né? Quer dizer, como se diz, né? As pessoas entram no ritmo facilmente, né? Daí também eu acho que não sei, embora você tenha, né, lembrado bem, né, essa confusão entre cordel e repente, né? O repente sim tem uma ligação mais forte com a musicalidade, né? Agora, eu fico imaginando, Adenilson, o quanto também essa confusão, de um certo modo, por conta desse caráter, até, né, como você está colocando agora, rigorosamente ligado às 7 sílabas, né, também não acaba, de um certo modo, aproximando o cordel, se não da música, mas dessa execução, né, em voz alta, que, por sua vez, também remete, né, à relação da palavra, né, a dimensão verbal, a dimensão semântica com a dimensão sonora, a dimensão rítmica, né? Bom, enfim, estou perguntando tudo isso também para tentar entender como que você chega na música, né? Porque você tem um trabalho muito, né, forte com a música, né, com o violão, você, né, fez a música de muitos poemas, enfim, embora, né, sejam músicas, enfim, da tradição da música popular brasileira, como é que se dá essa passagem, se é que ela existe, do cordel para a música, desses ritmos para a música, e como que você tem trabalhado a música, tanto nas suas práticas culturais, na sua relação com a literatura, enfim, queria um pouco te ouvir sobre como é que chega, né, onde entra o Adenilson músico nessa história, que é muito interessante, né, recomendo aos nossos, quem está assistindo, conhecer o seu trabalho. Poxa, falando assim até parece, né? Mas eu entendo o que você diz, assim, que eu não me vejo assim como músico, essas coisas, apesar que eu entendo o que você diz assim, porque, como eu disse que eu não entendo, não me vejo muito, tem a mesma relação que eu estava falando atrás com essa questão de uma narrativa, de um discurso, né, sobre intelectual e tudo. Mas, assim, a música ela vem antes do cordel, né? E a relação cordel-música, ela acaba sendo nessa coisa da possibilidade mesmo de musicalizar os poemas, porque o cordel, mais do que outros, como assim como você bem falou, ele é mais próximo com a frase perfeita, digamos, né, Uhum. da língua portuguesa. Então, assim, o cordel ele é muito musical e existem vários, Alceu Valença, Raul Seixas, e vários, Luiz Gonzaga, então nem se fala. E existem vários artistas brasileiros alguns são, digamos, sem eles podem ter feito assim sem ter essa questão premeditada, mas muitos dizem que fez tal música baseada no verso cordel e foi assim mesmo, né? Então o cordel realmente ele é muito musical, né? Só que tem essa coisa, como ele é escrito, a pessoa vai pensar no que vai falar, no que vai fazer, o verso corretinho, vai bonitinho. O repente, não. O repente é de repente, né? Você sai de improviso, então, dentro de uma métrica também, né? E é embolado também dentro de uma certa métrica. Mas, assim, a música, para mim, e até hoje, todo dia, eu não tenho tempo para estudar, assim, como músico profissional e tudo, mas, assim, eu estudo um pouco e estou interessado em aprender, em como que funciona. Estou com 36, né? Então, desde os 13, 14, já tenho um tempo envolvido com isso, mas eu acho que a música, como a literatura, como tudo, e aí a minha defesa de que na sala de aula, especialmente nos ensinos fundamentais, né, e médio, tenha de tudo, né, tudo mesmo, inclusive a música, a filosofia, a sociologia, e às vezes você vê essas tendências de cortar disciplinas, cortar algumas coisas, né, é uma tristeza por causa disso que eu vou falar agora, por causa do encantamento. A gente perde a oportunidade do encantamento com várias coisas. Você perde a oportunidade de contato. Aí, se você vai gostar ou não, aí é outra coisa, né? Outra história, mas o contato, né, com uma coisa, com alguma coisa. E comigo, o romance histórico, o Nordeste, a música, o samba, especialmente, tudo isso, o violão, né? Tocar o violão, agora o cavaquinho, um pouco essas coisas assim,
é o encantamento, sabe? Você vê alguém tocando, você vê alguém falando daquele assunto, e a pessoa fala com daquele tema, ou faz com tanta paixão, né? Pô, você fala, cara, que negócio legal, aí você quer entrar também. E o violão comigo foi isso. Acho que meu tio, né? Meu tio Cido, tinha um violão na casa dele, tocava ali, e aí deixava eu pegar, não saía nada, né? Nem sabia se estava certo, estava errado, só fazia o tom, tom, assim. Mas aí uma vez estava com 13 anos, apareceu um rapaz, né? Hoje é um senhor, assim, mas é o Ivanildo dos Santos, lá onde eu morava, e ele começou a ensinar música para a molecada ali numa salinha gratuitamente. Quando ele falou que ia ensinar, eu falei, eu queria aprender, né? Aí minha mãe fez todo um esforço, ela comprou nas suaves prestações, né, um violão, tenho ele até hoje que está reformado aqui, mas assim, e aí comecei a aprender, sem talento nenhum, né, assim, digamos, não sabia se estava afinado ou se estava desafinado, mas o desafio, né, de achar bonito, de achar legal a colocação dos dedos, então eu ficava ali estudando muito mais, e aí a música, nesse sentido, e depois a molecada na rua de casa, grupo de samba, batucando aquelas coisas e cantando, aí você vai descobrir que é Raça Negra, Zeca Pagodinho, né? Jorge Aragão, eu não sabia o que era, mas em algum momento alguém falou, ou em algum momento eu me deparei, né, com isso. Ontem apareceu o Jô Soares, né? A importância que o Jô Soares teve com aqueles entrevistados que eles iam falar de variados temas e você, de repente, aprendia alguma coisa a partir dali, ficava interessado. O próprio Antônio Abujanra, que tinha um programa chamado Provocações, pô, Sim. ele falava de Dostoiévski, né? Escrevia o nomezinho embaixo ali, Kafka, né? Eu, caramba, que negócio é esse, né? Quem que são esses caras? Aí, só que os caras falam de um jeito tão apaixonado, eu não sei se é essa palavra que eu vou usar, mas eu vou usar, é uma paixão, um amor pela aquilo, que você fala, poxa, se é legal para eles, e eu gosto tanto de ouvir esse cara falar, esse tema, esse assunto, essa música, ou esse instrumento, ou esse livro é legal, aí eu também quero, né? Vou ver que é. Se aí se der certo, deu, se não der, não deu. Mas então, se eu fosse resumir e entrar numa palavra, eu acho que tanto os instrumentos, como a literatura, como qualquer coisa, eu acho que passa muito por essa coisa de encantamento, sabe? E aí, às vezes, na periferia, ou a pessoa mais pobre, ou a pessoa que não tem condição financeira para ter sabe, acesso a determinados meios de informação, ou até segurança alimentar, seja lá o que for. Muita criança, muita gente passa por essa falta, essa não oportunidade de se encantar com várias coisas. Eu venho de uma família humilde, sabe? De família de empregada doméstica, meu pai também de salário mínimo, coisa assim, mas como eu venho de uma cidade pequena, que talvez minha mãe conseguiu se virar bem, meu pai, né, de alguma maneira também ali, e aí eu tive essas oportunidades, digamos assim, de me encantar, seja com esse cara que foi, eu falo do cara aqui, né, com essa pessoa, né, que foi ali ensinar violão, ou com a rapaziada do samba, e depois a programação de televisão, e tudo eu acho que é isso. E depois na faculdade, e aí vai, eu acho que tudo passa por isso, pelo encantar. Mas só que para isso você tem que ter oportunidade, né? Senão você nunca vai saber. Mas é isso, eu acho que a relação é essa. Não, Se eu respondi, se eu viajei. muito, não, é muito interessante o que você disse. Acho que foi legal, assim, teria muita coisa para a gente continuar conversando, né? Mas a gente vai terminar com a música, né? Com essa dimensão do encantamento, né? Platão já dizia, né, na República, do perigo da música, né? Porque a música é isso, ela é sedutora, né? Ela é essa dimensão encantatória, né, da cultura, né? Porque acho que todo pertencimento cultural passa por uma dimensão de encantamento. Ela não é só da ordem do racional, né, do cálculo, né? Ela tem essa dimensão afetiva, ela tem essa dimensão do envolvimento, que ela é prévia, né? E eu acho interessante a forma, né, assim, esse trabalho, acho que é algo da proposta até aqui da série, né, das conversas dessa série da vida literária, de tentar entender esses múltiplos encantamentos, porque mais do que talvez racionalizar o encantamento, né, ou buscar uma vida desencantada, né, o Max Weber usa essa expressão, né,
justamente para falar da vida moderna, né? O desencantamento moderno, né? O desencantamento que a racionalidade provoca, né? A vida desencantada, que seria essa vida, né, reduzida ao mero cálculo, né? Ela nunca funciona, né? Quer dizer, ela nunca dá conta e muitas vezes, de quando em quando, infelizmente, a gente passa por essas crises sociais e políticas que tem muito a ver com essa carência de encantamento que volta, né? Muitas vezes da pior maneira, né? O encantamento por um ditador, o encantamento por um, né? Como diz a fábula, né? Por um encantador de serpentes, né? Alguém que leva esse lado afetivo da pior maneira possível, explora o ressentimento, explora a paixão pela violência, a paixão pela vingança, a paixão pela desforra, né? E acho que a arte existe, né? Justamente para trazer essa dimensão do encantamento de uma forma mais, né, complexa, né? Amadurecer a nossa relação com, né, os nossos afetos, com o encantamento, com esse encantamento, né? Nem reprimi-lo, né? Como tenta fazer essa ideia da vida calculada, da vida desencantada, né? Nem também simplesmente ceder a ele, né? Ceder às paixões, mas entender, né? Partilhar isso que você faz, né? Acho que no seu trabalho como professor, como músico, como pensador do cordel, como pesquisador, enfim, partilhar essas experiências, né? E permitir que os alunos, as pessoas ao nosso lado dialoguem, né? Assumam, acolham essa partilha a partir das suas próprias vivências, né? Um ambiente mais democrático, né? Mais aberto, enfim. Adenilson, queria agradecer demais, acho que a conversa foi muito boa e, né, em nome aqui né, do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC, né, reiterar, porque acho que vai crescer muito aqui, né, essa série da vida literária e nós vamos gostar muito de assistir, essa nossa comunidade vai gostar muito de assistir a sua conversa e a sua fala. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um abração, hein? Obrigado. Valeu demais.